Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de entrevista, dicas, informações e história de mães que contam pra gente os desafios e, claro, as delícias de educar filhos. Você me encontra aqui no YouTube, canal Preocupações de Mãe, também no Instagram, num novo perfil, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha e, claro, nesses momentos, nesses encontros, a gente traz muita coisa boa. Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Assim você vai poder levar informação boa para muita gente, porque aqui, ó, é só gente trazendo informação boa. Você já sabe qual é o tema? Não? Então vou contar para você, é um tema milenar. A gente ouve falar disso o tempo todo, a gente encontra essas informações nas redes sociais, a gente ouve isso muito. Ao mesmo tempo, fala-se muito, mas pouco se sabe. A gente vai falar sobre a boa mãe, a mãe boa demais. Quem navega nas redes sociais consegue ver o quanto essas informações aparecem, sempre projetando uma mãe maravilhosa, aquela mãe que está disponível e pronta para tudo, e mais, sempre linda, perfeita, arrumada, olha, é uma coisa impressionante. Mas será que é assim mesmo? Essa é a realidade da mãe? A gente fala da maternidade, a gente fala da mãe, cadê a mulher nesse espaço? Vamos falar sobre isso? O tema de hoje é muito bacana. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui a psicóloga clínica Lucimara Artuso Pianucci. Eu tenho problema, sabe, Lucimara, com sobrenomes, eu não sei porquê. Ainda mais que ele fica um pouco mais comprido. Mas olha, respeito, tá? Imagina. Esse é uma característica minha. Lucimara, seja bem-vinda. Gosto muito de ter esse monte de informação bacana, coisas legais para a gente trazer para essas mães. Mas antes da gente falar, vou pedir para você se apresentar. Fala para a gente quem é a Lucimara e como que a gente vai dar uma conversada sobre esse tema. Isso. Meu nome é Lucimara Artuso, né? Como disse a Esther, porque o Pianucci eu ganhei. Adoro o lugar de fala, gente, adoro o lugar de fala. Tenho 47 anos, sou mãe de 2 filhos, sou psicóloga clínica, né? Atendo na área da psicanálise. Atendi muitos anos crianças, adolescentes e adultos. Atualmente eu estou atendendo somente adultos, por conta de configurações aí, depois a gente vai falando um pouquinho dessa vida de mãe que trabalha também, né? Eu diminuí um pouquinho a agenda no sentido de agregar tudo isso, então estou só com os adultos nesse momento. E é isso, na clínica equipe, né? Sou psicóloga e atendo por lá. Quem vai chegando pra gente, não é mesmo? A gente acolhe, né? Chegou, a gente põe pra dentro. Senta, vamos conversar. Não é assim que funciona. Primeira coisa, não é? Primeira não é assim. coisa, por favor. É uma característica até da clínica da também, clínica, né? A gente agregar e trazer, né? Exato. Depois a gente vai distribuindo, se precisar. Esse tema é muito legal, né? Acho que é um tema que tem que ser muito explorado. É pena que a gente vai ter só 1 hora. Porque, olha... vamos tentar, assim, pegar o que a gente consegue aí de importante aí, né? Senão depois a gente vai dando continuidade com outra Exato. visita. Teremos várias oportunidades. Lucimara, eu vou começar perguntando para você uma coisa que todo mundo pergunta para mim. Mas o que é ser boa mãe? Uau! O que é ser uma mãe boa, boa mãe? Onde está essa referência, né, de boa mãe? Né? Muito provavelmente na nossa referência, né? Ou não, né? Mas normalmente as mulheres vão buscar isso, né? Na mãe que elas tiveram também, né? Mas hoje, né, eu acho que essa questão da atualidade, da internet, né, da visibilidade das mulheres também estarem saindo, mas aparecendo de outras maneiras, a gente tem essa mãe poderosa, né? A mãe que dá conta de tudo, a mãe que vai lá, que faz o que acontece, está sempre sorrindo, né? Como disse aí no começo. Essa boa mãe, né? Que não vai
dar bola fora, não vai dar furo nunca. Nem chulé tem que ver. Não, né? E depois, assim, se acontecer, a culpa, né? Daí também recai todo um discurso aí, né? De que ela não pode errar, né? É uma mãe, acho que é uma mãe mais moderna, né? Eu vejo uma mãe mais atual que ela vem, né? Porque ela tem mais informação, porque ela vai poder agregar mais as coisas e aí ela não pode errar, né? Ela não pode ter furos. Essa mãe existe? Existe. Né? Ela não tem filhos. É aquela que não tem filhos, né? Ela existe. Né? Às vezes. Muito bom, gente. É aquela que vai falar, por que você não faz isso, né? Principalmente quando se está grávida. Até uma coisa, quando a gente está esperando esse bebê, né? O que se esperar quando se está esperando? Eu acho que é a parte da maternidade também que a gente clinicamente ouve muitas histórias das mães, né? Nesse tempo de espera, né? 9 meses, né? Parece uma eternidade, mas não é. A gente sabe que ele vai passar até aqui rapidinho, né? Quando vê o bebê tá no colinho, mas esses 9 meses. E é importante até, mãe, que a gente entenda que esses 9 meses eles não estão só preparando a criança, o bebê. Eles estão preparando esta mãe. Exatamente. Por isso que é muito importante esse período. Importante. É muito importante. Fora todas as sinapses que são construídas no cérebro da criança, toda a questão biológica, fisiológica, hormonal, que está ali, né? Da mãe da criança, né? É um momento em que a mãe tem que entender que não é uma preparação para ela também. Exatamente. Mas é nessa hora aí que esse corpo, mulher também, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, Esther? Como é que você vira mãe? Né? Como é que é esse negócio de chave, de virar, né? A minha mãe dizia assim pra mim, viu? Virar mãe não é que nem trocar de blusa, não, viu? Tirou do avesso, põe de volta. Não funciona assim. Não, né? E essa eu acho uma referência muito legal. Sim. Não se tem uma cartilha também, né? Para que você siga e que vai dar certo. Não é bem isso, né? Exatamente. Mesmo porque tem toda uma expectativa que essa mãe cria. A mãe idealizada e a mãe real, não é? Exatamente. O filho idealizado e o filho real. E assim as frustrações, quando aquilo que você idealizou não acontece, a frustração é grande, né? Exatamente, porque essa coisa do imaginário, né? E acho que vou voltar ainda um pouquinho no início aí da sua pergunta, né? Dessa mãe, essa mãe que está aí aparecendo, né? Toda poderosa, toda feliz, né? Que leva essas crianças para passear e a escola, né? Mas vai chegar uma hora que essa mãe não vai dar conta, né? E aí, né? Como é que ela vai sustentar essa mãe muito boa, como disse você, né? Onde é que a gente busca recurso para sustentar essa mãe, né? Você está falando, lembrando outro dia, eu recebi uma mãe e ela no consultório ela falou assim para mim, sabe? Linda, impecável, arrumadérrima, nada contra a gente, eu acho super bacana, não autoestima, isso não e tudo, né? Autoestima, assim, tudo certo, viu? Eu, assim, gostaria apoia mesmo, e a gente apoio, acho lindo, mas foi muito bom porque ela falou assim, sabe? Eu peguei o meu filho e a gente foi no shopping comprar presente de Dia das Mães, ó, foi recente, tá? E tô lá. Nós combinamos em casa, nós vamos comprar o presente do Dia das Mães para vovó, né? Vamos fazer isso. Essa é a ideia, tá bom? Tá bom. Vai ter carrinho? Não. Vai ter? Não. Não vai ter? Não. Não. Ela falou assim, não haveria pedágio. Eu saí de casa, eu combinei, não vai ter pedágio. Muito bem conversado. Conversei. Né? Adivinha? Furou. Lá. E outra, né? Ela falava assim, não, quando eu converso, a gente se entende. Não, ele me obedece, tá tudo certo, mas eu acho que essa extensão do não haverá carrinho, não haverá, isso já deve ter incomodado o filho na saída, né? Muito não. Bom, ela falou assim, de repente, deu um piti no menino,
Ele gritava, ele se jogava no chão, que ele queria ir pro carrinho, queria ir pro carrinho. Eu falava, não, hoje não dá, a gente Que nós combinou, conversamos. não pode, a gente conversou. E ela, uma voz sempre igual, sabe? A gente conversou, a gente falou, não pode, olha, eu te avisei, gente, em casa eu te avisei. Não. E foi, ela falou, chegou uma hora, Esther, eu gritei. Chega! Chega! Agora chega! Não tem carrinho! Ela falou, ele fez uma cara de pavor tão grande. Ele me olhou e eu falei, meu Deus, eu tenho controle, o que eu faço agora? Mas nem sabia direito, né? Eu achei muito bom. Eu tenho controle. Então, o que eu faço agora? Essa eu mãe que escapa. Mãe Essa mãe que escapa, né? Porque tá fora do controle, muito bem, né? Porque ela planejou todo o passeio e falou, e colocou as palavras ali no lugar certo, né? Olha, não pode, isso sim, isso não. Mas aí apareceu uma outra mãe ali, né? Na frente de todo mundo. De todo Essa mundo. questão também, eu acho que é uma coisa pra gente falar. O olhar do outro, né? Nessa mãe, né? Quantos olhares. Assim, como pesa e sobrecarrega. Como é difícil sustentar. Exato. É um peso também, né? Porque ela gritou com ele. Olha o julgamento. E outra, não é? Sabe, Lucimara, eu fico imaginando que, assim, o grande nó também de tudo isso é que, normalmente, esses julgamentos vêm de uma outra mulher. Então, E isso, para mim, é uma coisa muito complicada. Eu quero muito falar disso também. Quero lembrar, né? Quero voltar um pouco na história. Vamos assim, onde é que surgiu a ideia dessa mãe fofinha, amorosinha, da coisa da maternidade que a gente fala, nossa, ai, né, a maternidade, como que, né, essa coisa bem leve, carinhosa, que nem você falou, o tom de voz, né? Então, na história, a primeira mãe, né, que remete a essa questão do amor, da mãe amorosa, está lá na história até bíblica, né? Quando a gente tem as duas mães, né? E tem um filho só. E aí, a proposta ali, né, do rei Salomão era que dividisse essa criança ao meio, né? Então, tá bom, metade para um. E a mãe verdadeira fala que não, tudo bem. Ela abre mão, né, pelo amor. Que ele fique vivo. Isso. Então, essa é o primeiro registro que nós temos na história de uma mãe amorosa, carinhosa, que faz tudo pelo seu filho, que nunca vai ver o filho sofrer, que não quer o mal dele, né? E aí começa, né? Aí é que vem, quando vai se construindo, acho que criando mesmo essa ideia, né, da maternidade amorosa, né, de que não pode, que isso não é coisa de mãe. Onde já se viu a mãe falar uma coisa dessa ou fazer tal coisa? E a gente vem, né, historicamente, as mães vêm sempre com esse paradigma mesmo, assim, né, de que a mãe é uma coisa amorosa. Exato. A mãe vai e grita no shopping. Que mãe é essa? Que gritou no shopping. Não é muito boa, não é essa mãe maravilhosa, né? Isso, não se faz isso com criança, não grita, né, coitado. Né? Embora a gente saiba que tem toda uma questão, obviamente, de desenvolvimento, né? Mas é uma mulher que está ali, né? É um ser humano que está lá. E isso muitas vezes sozinha também é uma coisa pra gente falar. Exato. Porque a mãe solo, então... Hoje é muito mais comum mesmo. E né? existem mães solos casadas. Vamos também imaginar. Não, então, que tem sim, todo isso sempre existiu. Né? Uhum. A mãe que é casada, mas assim, o papel... Então, essa constituição, essa passagem, Esther, assim, da mulher para a mãe, né? Ela vai se dando quando esse chamado da maternidade, antigamente era até pela idade, né? Que as mulheres tinham filhos bem cedo, né? Antigamente. Hoje em dia se demora, né? Um pouquinho mais para essa questão da maternidade, né? Mas esse chamado, né? Onde ela vira mãe, né? Então aquele corpo, aquela mente, o desejo vai ser todo voltado para a maternidade. Né? E o homem, né, que às vezes tinha assim um pai, um marido,
né? Mas ele estava, mas não estava ali nessa questão, né? De criar, educar os filhos. Sempre ficou com a mulher, né? A dona de casa, a dona né? de casa, abnegada, que aceita tudo aquilo que é dado, posto, né? Isso, trabalhava muito, sempre trabalhou, uma mulher trabalhadora, tudo, mas essa criação dos filhos e da questão amorosa era da mãe. Cabia a mãe. E é sempre bom a gente pensar, você entrou nesse assunto e eu queria até explorar um pouco mais, que boa mãe é algo relativo, né? A boa mãe para quem? Você é uma boa mãe para você mesma, ou você é uma boa mãe para apresentar para os outros, você é uma boa mãe para o filho? Olha como é relativo você classificar essa boa mãe. É aí que entra essa questão que você falou um pouco entre o real e o imaginário. O real e o imaginário. Né? Porque a função mãe, né? O que essa mulher tá ali, né? O que do desejo dela, né? Ou está se repetindo na história das mulheres dessa família, né? Dessas mães, dessas mulheres, né? Como é difícil fazer corte às vezes, né? De mudar, de ser uma mãe diferente. O que a gente ouve bastante na clínica, né? Hoje. Essa questão da alimentação, por exemplo. Então, até os 2 anos, assim, evitar ou realmente não oferecer açúcar. Mas como é difícil isso dentro da família, né? Das vós, né? A avó já vem com um pacotinho de sonho de valsa. Dá escondido, né? Não tem aqueles memes, né? Balinha, jujuba, essas coisas. Mas porque tá surgindo, tá nascendo uma mãe diferente. E é muito complicado isso na família, você ser uma mãe diferente das referências, né? Que você tem de mulheres dessa família, né? Da mãe, da avó, talvez, né? Então, tem todo esse processo também, né? De quanto você vai bancar tudo isso aí, né? De brigar com todo mundo, sei lá, né? Ou abrir mão, porque tá cansada também, ninguém vai né? nessa casa. Eu escutei isso outro dia. Na casa da minha mãe eu não vou mais. Eu não vou mais na casa da minha mãe, de jeito nenhum. Porque eu falo, não me ouve. Eu falo, não me respeita. Isso lá. É isso né? mesmo. Não tem, a mãe não consegue, né, ter essa voz, né, essa presença. Do desejo dela, então, de criar filha é diferente, né? E também, Lúcia, pode chamar de Lu? Vai? Pode, lógico, meu nome é comprido, não sem problema. Eu acho que também acontece essa questão do eu criei os meus assim. Por que você não pode criar os seus assim? Não, deu tudo certo. Deu tudo certo, então. Eu criei, deu tudo certo. Pra que fazer corte? Pra que mudar, né? Foi tudo bem, nós seguimos, estamos aqui. Vivos, né? Mas é isso, é o que você falou, né? Dessa maternidade real, dessa maternidade ideal, né? O que essa mãe que foi nascendo ali também, né? Já antes desse bebê vir para o mundo, né? Que eu falo nesse momento aí que ela está gestando mesmo, né? O quanto dos desejos dela, né? Enquanto pessoa, ser humano, mulher, filha também, por que não, né? Estão ali depositados no bebê, né? E a gente sabe, ela e o bebê depois são um só. Eles estão ali naquele vínculo, né? Naquela simbiose que vai demorar um tempo, naturalmente. O bebê precisa muito, né? Desta mãe, desta cuidadora, né? Porque às vezes ele não tem a mãezinha assim. Exato. Também ali do lado dela. Mas vai ter quem faça essa função materna, né? De ajudá-lo a se desenvolver. E a questão principal aí, além dos cuidados básicos, né? De alimentação, higiene, é o olhar. Né? Como é que se olha este bebê? Como é que eu desejo que ele se desenvolva e cresça, né? Que ele engorde. A mãe tem isso, né? Essa neurose, né? De ver o bebê, engordar, né? Isso, comer, né? E tudo mais. Eu sempre falo isso pela minha experiência, né? E quando eu tive trigêmeos, então eram todos cisquinhos. Sim. Passou assim, por um processo primário mesmo, assim, né? É complicado. De muito investimento, muito né? Investimento. E aí eu olhava e eu falava assim, nossa, levava no médico. Ele cresceu. Agora ele está com 37 centímetros. Você fala, meu Deus do céu, é o tamanho da minha régua. Eu tenho uma régua de 40 centímetros. Né? Que ela demora. É menor que a régua. Isso, essa demora para as coisas, no seu caso, que acho que é prematuros, né? Assim, demorou demais. Né? Mas é isso, ó, é disso que se trata, né? Só que
eu posso dizer que foi uma resiliência muito grande. Sim, essa espera. Exato. É verdade mesmo. Sim. Eu aprendi uma coisa muito maravilhosa dentro de mim. É aquilo que eu não consigo mudar. Exatamente. Aquilo vai acontecendo. Eu não sou muito de te der um limão, faz uma limonada. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que eu aprendi a ter a paciência da observação, do cuidado de uma outra forma, de olhar para aquelas crianças com outro olhar. Sim, porque não foram realmente aquilo que a minha expectativa isso, eram porque bebês grandes, eles, imagina porque meus eles... irmãos grandes, minha família, todo mundo tem nenê com filho grande, nossa, assim, 3 quilos, 5 quilos. Aí veio rapidamente engordavam, né? O seu tudo... foi um outro processo, Sim, meio provavelmente. quilo. Nossa, meio Mas quilo. essas conquistas desses bebês, o quanto eles lutaram ali, né? Que eu acho que também te ajudou também, né? No caso dos prematuros, das gestações, né? De gêmeos, trigêmeos. A gente sabe que esses ganhos são muito importantes. Mas são assim, pequenos. não são só os prematuros que lutam, né? Eu acho que a criança nasceu, ela vai lutar para viver de qualquer jeito. Ela está ali ela já, está né? Ali. Então, né? Embora... É esse olhar que talvez falte, né? Você pensar das mães terem esse apoio, né? De ter alguém ali também que ajude a não entrar, né? Nesse processo da ansiedade, por exemplo, que a gente tem escutado tanto, né? Da frustração, porque elas não vão dando conta. Porque daí, cadê a mãe poderosa? Né? Eu vou contar, então, uma experiência, porque, assim, para mim, isso foi muito forte na maternidade, quando o meu filho nasceu. E aí, eu lembro, eu fiz cesárea, então, cômodo, né? A gente não levanta rapidinho, aqueles 10 dias, assim, chatinhos. Não tive problema nenhum, mas é uma cesárea. E eu lembro que, na mesma época, a Débora Seco teve a bebê dela. Como é que você compara? E ela serelepava, assim, e bonita, né? Porque ela é linda mesmo, toda sensual, já, né? Essa maternidade sensualizada que ela fez. Tudo lindo. Gente, tudo eu lindo, nunca vou esquecer, assim, aquele sentimento que me passou de raiva dela. Eu tinha uma raiva que eu não podia nem olhar, assim, isso, porque eu tava toda inchada ainda, né? Assim, doída. E assim, eu também queria chorar com meu bebê. Eu não queria só ele não queria tirar fotos, né? A gente não quer que ele tire foto, tá toda inchada ainda. Eu lembro, assim, para mim aquilo foi uma descarga, né? Mas aí, assim, olha, talvez um pouco da minha experiência, ou porque faço terapia também, não sei, alguma coisa me ajudou ali, de eu elaborar melhor aquela situação e não cair, por exemplo, num estado depressivo, né? Do meu choro virar outra coisa. Né? Eu me acolhi, eu falei, bom, tô gordinha mesmo, tô inchada, não quero falar com ninguém tira foto, deixei bem claro, ninguém tira foto mesmo. Do neném vocês podem tirar, mas eu não quero. E me acolhi, assim, eu falei, vai passar, né? Daqui a pouco eu desincho, eu vou ver o que eu posso fazer, se eu não tô bem, vou tentar buscar ajuda e fomos. Mas assim, isso ficou muito marcado para mim, dessa mãe que mal acabou de sair da maternidade, tá lá. Virando de ponta cabeça. Como, né? Ela não existe. Na minha cabeça não existia isso. Né? Eu acho isso muito bom, porque, na verdade, você e mais 1 milhão de outras brasileiras que estavam passando pelo mesmo processo... Eu achava um desaforo ela fazer isso com a gente, porque assim, olha... Tudo bem, eu ainda tinha... o pai da criança estava ali do meu lado, tirou licença, né? Tirou férias, eu acho que quando nasceu, eu ainda tive ajuda. E eu só passava na minha cabeça, gente, e as mãezinhas que não têm ajuda, estão assistindo essa menina fazer isso no vídeo, né? E não tem. Quem vai lavar a roupa desse bebê? Quem vai cuidar da alimentação dessa família? Não tem ajuda, não tem ninguém, né? E elas ali, todas, assim, porque tem muita rede de apoio, a gente sabe também. E é fundamental. Aí, assim, os ataques invejosos também, eu sabia que naquela hora eu estava tendo uma descarga, entendeu? Mas isso é coisa da maternidade. Dá licença, então, coisa da imagina. maternidade. É super legítimo. Então, como muitas mães que estavam assistindo aquilo tiveram esse sentimento que eu tive. Legítimo. Né? Não, a gente tem que se acolher mesmo nessa hora. E eu entendo, legítimo. Hoje virou piada, assim, né? Mas no momento eu lembro que eu fiquei muito estressada com aquilo.
Viu? E é bem isso mesmo. Você está falando de rede de apoio. É sempre bom a gente pensar que esse microsistema familiar, não é? Quando nasce uma criança, ele tem que ser muito bem olhado. A presença do pai, a presença, se você tem outros filhos, a presença dos outros filhos, essa convivência, como vai ser. Exatamente. Não é? Porque a gente fala aqui, maioria das vezes, de uma mãe de primeira viagem. Mas a mãe que tem um segundo filho também passa os perrengues dela. Nunca é igual, né? Nunca As vai pessoas ser falam, igual. o segundo filho é super fácil. O terceiro cria com o pé. Não é real. Não é real, porque cada filho Pra mim, é por exemplo, foi o contrário. Assim, a minha primeira, tranquila, aquela maternidade ideal, a criança dorme, não tem cólica, não chora, acorda sorrindo. Eu desconheço isso, não, só para então, deixar bem claro. eu tive a oportunidade de viver essa maternidade linda, maravilhosa. Nunca rachou o seio, nada, foi. Pegou, mamou, eu tô com raiva engordou. de você, dá licença. Então, porque foi muito gostoso. Na verdade, eu tô com raiva de você e da Débora Seco agora. Da Débora Seco, exatamente. Tadinha, né? Sei lá. Imagina, né? maravilhosa. Já o segundo, não. Né? O segundo é essa coisa do avesso, que eu achei que, nossa, tiro, tranquilo, manda, né? Nem quis que viesse dar banho. Eu dei o primeiro banho, fui indo, assistindo Débora Seco, fui indo. A hora que ele chorou, né? Que aí vem aquele choro, né? Da madrugada, por exemplo, né? As dores, né? Da cesárea. E foi indo tantas coisas que aconteceram depois, né? Foi muito diferente. Eu precisei de muita ajuda. Eu não tive, porque não precisei na primeira, mas na segunda. Completamente diferente, né? E eu acho que essa rede de apoio que a gente fala, às vezes ela vem carregada de tanta crítica. Nem sempre as falas são boas, né, mães? Vamos falar a verdade. Às vezes, essa cobrança de não é assim. Você está fazendo errado. Ai, olha, que feio. Ai, que ruim. Ai, que... E às vezes há uma comunicação... Eu digo comunicação violenta mesmo, em relação aos momentos de insegurança dessa mãe, né? Isso, exatamente. E né? pesa, né? Muito. E às vezes essa mãe acaba descarregando isso, às vezes não, em grande parte, na própria criança. Sim, porque há uma transferência disso. Ainda né? estão muito ligadas, né? Elas estão ali uma pela outra ainda. Né? Porque é difícil para essa mãe também sair de perto deste bebê, né? Deixar ele aos cuidados, né? De um terceiro. Né? Esse momento, por exemplo, né? Aos 4 meses, veja bem, aos 4 meses eu tenho que deixar meu bebê na creche. Romper um vínculo exatamente, doído. Não é fácil. Não é. Né? Às vezes é necessário. Às vezes, para a criança, é muito bom que ela esteja ali mesmo, a gente sabe, em algumas condições. Né? A creche vai estar ali acolhendo e cuidando, mas é muito difícil. Né? Então, essa simbiose ainda, né? Esse corpo colado ali ainda, identificado nessa mãe. Né? E a mãe da criança, porque ela não dá conta ainda, né? Que ela pode fazer outras coisas, que ela consegue, talvez... desejar outras coisas, né? Ainda não dá tempo. E né? isso, veja, né? Isso ainda acaba refletindo num outro momento, porque, olha, você não conseguir ter esse afastamento, você permanecer com a ideia de que você tem que estar provendo o tempo todo, você tem que oferecer, a qualquer custo você tem que fazer essa criança feliz, o reflexo disso pode não ser muito bom, mais para frente. Nesse desenvolvimento psicológico, psíquico, né? Sobre o psíquico da criança. Exato, né? Porque daqui a pouco a criança cresce com essa ideia de que ela tem que ser atendida o tempo todo. Exatamente. Ela vai, a priori, chorar, porque é pelo choro, né? A princípio, e depois essa coisa da fala, né? Desse mãe,
Quantas vezes, né, a gente ouve aquele mãe, né? Meu nome é João. Isso. Mãe, meu nome é João. Tá bom? Não, lá em casa ando passando o telefone. Então, assim, é um processo para essa mãe, essa mulher, também se desligar, se reconhecer em um outro lugar, em um outro momento, em um outro desejo, para além do desejo de ser mãe, né? Porque, na maioria das vezes, a mãe quer muito estar ali, ela gosta, também é muito prazeroso, né? Essa questão da maternidade. Mas não é o tempo todo, não é 100%. Agora nós estamos podendo falar mais sobre maternidade, né? Olha nós aqui. Exato. Falando que a maternidade tem horas assim que dá vontade realmente de fechar a porta, pegar uma malinha e ir embora. Sem dúvida. Né? Mas antes a mulher não podia nem falar isso. E é interessante que às vezes, e eu já recebi críticas de algumas pessoas falando assim, acham um absurdo você falar que tem mãe que não quer ficar com o filho. Eu acho complicado a gente pensar que essa idealização, né? Que todas as mães querem estar o tempo todo. Essa necessidade de fazer essa criança feliz 1000% é tão complicado porque há uma grande diferença, mães, entre felicidade e prazer. Né? A felicidade ela vem de dentro para fora. O prazer é de fora para dentro. O prazer ele é efêmero, ele acaba. E quando ele acaba, essa criança vai exigir de você cada vez mais, porque o prazer vai ter um prazo. O que sobra? O que é que sobra? O que vai sobrar? Exato. Né? Aí você não dá conta. Né? Porque a demanda é muito alta daí. Muito alta. Né? A criança está ali o tempo todo nessa demanda, né? Mesmo que ela seja maiorzinha, não seja já só um bebezinho mais, né? Que ela tenha crescido um pouco, mas é a mãe. Exatamente, né? Exatamente. E você acha que isso tem a ver com a nossa própria constituição histórica de criação? Eu digo isso porque a nossa maternidade ela é sempre conduzida, né? Por uma construção social do que é ser mãe. Isso. Então, acho que a gente é mãe antes mesmo de ser mãe. Sim. Porque a gente ganha bonequinha, a gente ganha sapatinho, a gente ganha... Nossos brinquedos estão todos relacionados ao feminino, né? Ao prover para uma boneca, prover para um ursinho, cuidar do ursinho. E eu escuto muito isso. Vai levar o ursinho para dormir. Ah, vamos pôr o ursinho para dormir? Não, o ursinho vai dormir sozinho, é urso. Não é? Dá vontade de falar isso, viu? Ele pode dormir sozinho, né? Então, você já criar algumas demandas de que a menina tem que cuidar sempre. E mais, olha que coisa interessante, né? Mães e mulheres. Isso é tão penoso que no envelhecimento da mãe, normalmente quem é que continua cuidando é a mulher. Olha como você se constrói como aquela que vai cuidar do nascer ao findar a finitude da vida. Exatamente. Então, assim, é isso. A gente está numa evolução, né? Nós, seres humanos, ainda somos muito primitivos do ponto de vista psíquico. A gente demora muito tempo, assim, para elaborar e evoluir. Mas a gente está nessa caminhada, as mulheres, né? Dessa educação um pouco... já muito melhor. Isso, feminina mesmo, da gente... introduzir, né, os meninos, né, nessa questão doméstica, talvez, né, da família, dos cuidados, esses pais que têm assumido mesmo, né, a educação, o cuidado, o zelo, a proteção, né, não só de ter o pai ali, né, mas realmente de exercitar isso, né, de mostrar. Mas a mulher vem, historicamente, o que você falou, ela vem com essa carga ainda né, do muito cuidar. Forte ainda, né? Vocês estão gostando desse conteúdo? Eu tô adorando. Eu tô achando ótimo. Eu acho que isso tá mega informativo. Eu acho que isso vai clareando, né, o pensamento de muitas mulheres que são mães ou que pretendem ser mães e poder olhar
e pensar nesse autocuidado. Vocês estão gostando? Então vai lá, claro, curte, ativa o sininho, compartilha. Eu tenho certeza que vão ter muitas mulheres, muitas mães que vão querer ouvir sobre esse tema. E claro, né? Vamos difundir conhecimento, vamos levar coisa boa, ajudar as pessoas a terem essa visão. Exatamente, né? Que precisam também de ajuda e apoio, né? Eu acho que essa coisa da gente se dar a mão mesmo, né? Do feminino, né? Dessas mães, né? Que vão se ajudando vão por se aí. Ajudando, elas vão. E tem mesmo que se ajudar, porque a gente fala de rede de apoio, mas às vezes a rede de apoio está fora da família. Às vezes é uma amiga, uma outra pessoa que você menos espera e a hora que você vê, ela vem te ajudar. Ela está ali por perto. A gente tem visto também esses grupos de mães, né? A gente tem encontrado mais grupos de mães, né? Porque elas não se encontraram às vezes por afinidades ou por dificuldades, né? Então, o que eu sempre falo na clínica, né? Vá procurar, tente achar esse lugar, né? Não precisa ser só dentro da sua família, né? Porque às vezes a avó não pode estar ali, não tem quem ajude, as pessoas vêm de outra cidade, não tem família por perto, né? E buscar grupos mesmo, né? E você sabe, a gente está falando desse processo, mas assim, hoje a gente vê já uma ala médica muito movimentada para cuidar dessa saúde mental, dessa mulher, dessa mãe. Você já vê exatamente discurso já permitindo tanta coisa, inclusive permitindo não ser mãe. Exatamente. Que era uma coisa que a gente não tinha. Não podia não falar. Podia. Como assim você não quer ser mãe? Não quero ser mãe. Não quero ter filhos, não né? Quero ter filho, não quero quando aumentar, a pessoa falava, eu não quero ter filhos, pronto. Ela não era considerada um ser humano muito normal. Ela já estava excluída. Excluída desse processo, pelo não querer ser mãe. E mais, né? Mães, hoje, com todas essas novas configurações familiares, não é? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender quem é a mãe, quem é o pai numa relação. Não, assim, é a função, tem que né? Isso que a gente precisa entender, né? Nessas configurações. Essa era a minha próxima pergunta. Isso. Né? Como é que se dá isso? Como é que a gente pode entender um pouco, talvez, né? Essa função, né? A função de quem está ali para olhar, fazer engordar, crescer, de estar junto, né? E quem tem a função do corte que a gente fala? Onde é que entra esse terceiro, né? Então, assim, para ter dois, tem que ter mais um. Sempre nessa relação mãe e filho. Para ter dois, vai ter que ter um terceiro. Quem é esse terceiro? Não importa. Né? Se é um homem, se vai ser uma mulher, né? Se vai ser a tia da creche, da escola, o professor, o avô, né? Ele tem que existir na vida da criança, né? Porque senão ela não vai ter essa questão do limite, não tem ponto final, é o que a gente fala, essa relação nunca vai ter um ponto, né? Nunca vai ter ponto e vírgula. Ela vai ter sempre essa continuidade, sem corte, sem parada, né? E aí é quando vem as queixas, né? Na psicologia é quando começa a coisa que é lá pelos seus 5, 6, 7 anos, né, que a criança vai aparecendo mais para o mundo, a questão da alfabetização também, né, que ela precisa dar conta também de coisas assim importantes para a vida dela, né, do desenvolvimento dela, mas essa mãe, né, que está muito lá simbiótica, muito amarrada, muito colada ainda, muito cindida, os dois lá muito juntos, ela não dá conta de falar esse não, né, de fazer esse como corte. Como é bom. A frustração não é ruim, viu, mãe? Frustrar organiza, é uma né? Organiza, é a possibilidade que você oferece para essa criança dela ter autonomia para se autorregular muitas vezes, para poder trabalhar suas emoções, e às vezes a gente percebe, ela né? se distanciar um pouquinho, né? É importante que nesse processo todo a mãe tem esse momento, que isso aí, lógico, não é quando é muito bebezinho, não, mas ela vai ter que ter esse momento de se distanciar um pouco, né, desse filho. É importantíssimo, né, essa regulação psíquica entre mãe e filho, né, a hora que a mãe meio que desaparece ali, né, cadê a mamãe, né? E aí a mãe não tá, né? Então como é que a criança vai lidar, né?
simbolicamente com a mãe que não está, e depois nas outras situações, né? Quando ela, por exemplo, na escola, está sozinha, a mãe não está mais lá. Né? Como é que ela responde às demandas do professor, dos coleguinhas, né? De emprestar as coisas, né? Que ela já vai passando para outras fases, né? Exatamente. Então, não é só o frustrar-se, né? Mas é ela também saber que ela consegue, ela vai suportar. Porque quando aquilo passar, a mãe vai chegar, a mãe vai buscar no portão da escola, alguém vai estar lá, né? Um parente, ela vai ter essa segurança de que, ok, eu volto para o meu estado de aconchego, carinho, conforto, que precisa, proteção, né? Que a criança precisa muito disso. E você está falando, e eu estou aqui pensando quando a gente fala do desejo, não é? Essa mulher de desejo, ela some com a chegada da criança e ela deixa de se entender como mulher. Isso, né? É quase um desaparecimento, é quase, né? Algumas realmente desaparecem completamente, a gente entra em outras questões, a gente conversa um outro dia, né? Dos transtornos e tudo mais. Exato. Mas, assim, ela não existe, né? Ela só existe se ela estiver fazendo função de mãe. Né? E aí é que os nós vão se dando mesmo. E isso interfere em todo o processo, em toda a cadeia desse microsistema familiar, porque existe essa mãe, mas existe também esse pai, existe também um cuidador, ou existe também a figura paterna ali. E no caso do marido, existe também aquele homem que tem o desejo por ela. Exatamente, que vai para além da maternidade. Da maternidade. Porque ela já existia antes, né? E onde é que ela foi parar? Onde é que está? Cadê né? Porque as mulheres... isso é muito claro, né? Vai chegar um momento que vai realmente ter, né, essa pergunta. Onde é que eu me perdi? Exatamente. Né? Vai ter esse sentimento. Se ela não conseguir formular a pergunta, ela vai ter esse sentimento. Né? Onde que eu tenho que me buscar? Né? Aí é um processo, de novo, do retorno, né? Aí é aquela coisa de retornar de novo, é um caminho, mas é possível, né? Eu penso que a psicologia, ela é maravilhosa por conta disso também, né? Dessa ajuda, né? De dar essa mão, de estender, fazer essa ponte. Eu sempre uso isso, né, com os pacientes, é a ponte, é por onde você vai passar, né? Na terapia, ou é através da psicologia, ou dos grupos de apoio, talvez, né? Que essas mães precisam. Você sabe que eu estou lembrando aqui, eu sempre faço uma anotaçãozinha aqui. Essa mãe, né? Essa mulher, que ela esquece, quando ela entra no meu consultório, ela fala assim: onde eu me perdi? Isso. Quem sou eu agora? Eu não aguento mais fralda. Eu não aguento mais. Onde eu me perdi? Olha que interessante, né? Exatamente. É bem isso. É muito simbólico, onde né? eu me perdi. Elas vão questionar, elas vão achar essa pergunta. Uma hora ela vem. Às vezes vem por outras vias, né? Algumas, tadinhas, chegam muito mal, assim, né? Com a questão do corpo, né? Da mente. Mas elas vão formulando mesmo, né? E aí agora? Né? Da onde que eu parto, né? Mas é isso, vai partir dali, vamos olhar, né, a realidade, obviamente, né, essa criança está lá, ela ainda precisa muito de você, né, importante, mas é nesse processo de mostrar, né, assim, eu não sei, da gente começar a puxar um fiozinho daquela mãe, né, que nós temos aí um psicanalista, né, que chamou da mãe do Winnicott, né, que ele chamou da mãe suficientemente boa. Assim, a gente na terapia vai tentando introduzir isso com a mãe, conversar um pouquinho, né, aí a gente pergunta assim, mas quem que é essa mãe que você conhece, né? Você conhece essa mãe perfeita? Ela existe? Como é que é? Onde que ela tá? Fala pra mim dela, né? Onde você viu, né? Daí ela fala, não, porque minha amiga, não, porque minha tia, não, porque eu tava no shopping, vi uma mãe fazendo isso, né? Então ela vai um pouco nessa questão do imaginário dela. Imaginário, total. Né?
E a gente vai trazendo um pouquinho as possibilidades do real, ajudando a mãe, né? Nessa falha, né? Nesse buraco, às vezes até uma fenda mesmo que divide muitas coisas, né? Tem casos aí, a gente sabe, né? Elas sofrem muito mesmo, né? Mas enfim, né? O como que a gente vai trazendo, vai fazendo existir essa mãe suficientemente boa, né? Como que a gente busca ela? Você sabe que o supermercado é o melhor lugar para você olhar. Você vai lá, fica só observando. Eu só fico olhando assim, né? Percebendo. E um certo dia, no supermercado, eu encontrei uma amiga psicóloga. Ela vai saber que eu estou contando o caso dela, porque foi muito engraçado. Mas eu encontrei com essa amiga psicóloga, o filho dando um show pirotécnico. Não, filho de psicóloga, né? E ela, isso porque a mãe é psicóloga. Mas eu peguei no ato da bronca, mas no ato, assim, mas sabe, no ato. E era uma bronca daquelas clássicas. Sim, sabe, bronca de mãe clássica, mesmo, né? de mãe. E eu tentei, juro, disfarçar, mas não teve jeito. Ela olhou para mim e falou assim, ai, eu queria tanto que nenhuma pessoa que eu conhecesse tivesse me visto fazendo isso. E eu falei assim, tarde demais. Não deu, né? Impossível não ver, né? E outra coisa, só me faz ter mais, olha, admiração por você, porque assim, gente, é a mãe real, essa é a mãe gente, real. né? A mãe do supermercado, a mãe do né? mercado. A mãe da escola, a mãe da arrumação da casa, né? A mãe que trabalhou o dia todo e chegou em casa. Essa é a mãe real. E né? por que essa cobrança, né? Porque mãe psicóloga, porque a cobrança da mãe psicóloga tem que ser essa mãe criar mais do filhos que boa. perfeitos, né? Então essa mãe psicóloga nem mãe boa demais, tem que ser 1000 vezes mais. Então, né? A gente cai de novo na mãe super poderosa, né? Na mãe, né? Nessa imagem de mãe, né? Que ela não existe, né? Não. Ela tá ali, às vezes atuando mesmo, né? Às vezes, eu falo, são os papéis que a gente desenvolve. Então, em alguns momentos a gente vai estar perfeita, né? Vai conseguir. Mas não em todos, e nem o tempo todo. Né? E é interessante que cada mãe arruma uma estratégia para organizar ou para reorganizar aquele momento de desorganização do filho. Cada uma vai arrumar uma estratégia, né? E é muito legal. Então, eu ia até fazer essa pergunta para você mesmo. O que é ser uma mãe criativa? Você falou para mim, eu queria falar sobre mães criativas. E eu falei assim, mas o que é vamos ser falar uma mãe um pouquinho, criativa? né? Isso que eu falei, vamos pensar um pouquinho. Né? Como assim, né? Se eu tô louca dentro de casa, tô querendo pegar um pelo pescoço, né? Imagina, na hora do pega para capar, que você tem as demandas domésticas, a mulher sempre sobrecarregada, né? Os cuidados com o filho, a gente sabe das mães, muitas brasileiras mães solos, né? As mães, né? E estão ali nessa demanda. E da onde que a gente tira, né? Uma ideia, aonde é que vem, né, essa luz? Não sei, né? Então, assim, essa coisa da criatividade, um pouquinho, da gente imaginar uma coisa assim, olha, se naquela hora tá dando tudo errado, né? Eu gritei, né? Fiquei com vontade de bater, né? Ou botei de castigo, deixei mais tempo do que merecia, né? Ou não estive ali na hora que ele me perguntou alguma coisa. É a gente se acolher, é a gente pensar que aquilo vai passar, que foi um momento ruim, mas que eu vou ter a oportunidade de fazer de novo, né? De fazer diferente. Né? Eu acho que a questão está aí, na criatividade, é que assim, a gente não precisa fazer sempre igual. A gente pode ser outra mãe. Né? Aquelas nossas referências de maternidade, de mães que nós temos, né? De repente não estão funcionando. Exato. Né? E assim, eu penso que a gente tem que ter um momento, e até para a saúde psíquica mesmo, da mãe e da criança, né? Esse distanciamento. Né? Eu costumo falar um pouco da capa da invisibilidade da mãe. Não é que você vai sumir da vida do filho. Né? Então, não vai escutar a demanda, não quer saber, não vou mais em reunião nenhuma, né? Não é abandonar,
né? Mas não estar muito presente o tempo todo para essa demanda, né? Deixar esse filho, essa criança sentir sua falta, né? Para que ele se constitua também, para que ele entenda que ele também vai ter que tirar essa criatividade, vai ter que arrumar um jeito de resolver as coisas dele, né? E a mãe também. A mãe também tem que se retirar um pouquinho, né? Tem que sair um pouco de perto, tentar procurar coisas mesmo, né? No trabalho, né? Na vida social, talvez, né? Com os colegas, com os amigos, realmente, né? Dela poder ter esse tempo, isso é importantíssimo, né? Porque às vezes as mães acham que estar no trabalho, né? Estou fora, mas estar no trabalho não é o tempo para ela. Não. É uma demanda para outros também. Olha só como você acaba sempre cuidando do outro, sempre tendo né? a De demanda outras do coisas, outro, de outras coisas. E isso a gente está falando no contexto, claro, da nossa realidade. Mas existe uma realidade que não é a nossa, né? E de uma classe de mulheres que são desfavorecidas e elas não têm essa oportunidade. Eu vou contar uma. Eu tive o prazer, viu? Eu digo que eu tive o prazer de atender uma mãe que ela dizia assim para mim: eu trabalho o dia inteiro e eu tenho 4 filhos. Eu chego de noite, eles estão sedentos pela minha presença. E eu preciso estar ali, mas eu também preciso de mim. Então, ela falou assim, e por isso eu estou te falando da criatividade, né? Ela falou assim, então eu tenho que ser muito criativa para que eles se sintam acolhidos. E ela falou assim, eu brinco de cabra cega. Eu não participo da brincadeira, mas eu amarro a fita no olho de um para que ele saia, os outros saem também e eu sento no corredor e eu espero sentada enquanto eles tentam se achar, eles estão rindo entre eles, eles têm a certeza que ela está participando, que eu estou participando. Né? Não é que eu estou enganando, mas eu preciso chegar em casa e dar essa atenção. E para ela. E ao mesmo tempo ela tem que ter um momento dela, né? Que a gente sabe muito bem, né? E olha, essa foi para mim uma coisa tão legal, simbólica, ouvir isso, simbólica. Né? O jeito que ela encontrou ali dentro da casa dela com os 4 filhos, né? Porque ela sabe que depois de colocá-los talvez para dormir, né, essa coisa do banho, até eles dormirem, ela ainda teria talvez mais um turno lá dentro de casa, que é a realidade da mulher, né? Mas assim, nesse sentido de não se sentir tão mal, né? E que você não é a toda poderosa e que vai dar conta mesmo. Vai chegar em casa e ficar correndo atrás de criança, brincando de cabra cega, ela não tem nem condição. E lá pelas tantas, né, Esther? O filho, ele vai ter que saber a mãe e o pai que ele tem. Exato. É com esse aí que eles vão ter que lidar, né? Então, assim, ele vai entender que é uma mãe que não tem muito tempo, que trabalhou o dia todo, que chega em casa tem toda a demanda. É a mãe que ele tem, né? Exatamente. E hoje, o que nós vemos nos pais em geral, assim, na família, né? Não deixa o filho ter esse furo. Eles estão lá, eles têm que estar presentes, eles têm que fazer, eles têm que colocar na aula, não sei do que, tem que atender. Tem que atender, atende. Né? Então, assim, por isso que chega uma hora, a exaustão, né, lá acontece. E se você for pensar, né, Lu, criança precisa daquilo que ela sempre precisou. Brincar, não é? Muito. Carinho. Proteção, né, que é da infância. Né? Alimentação, né? Que são os cuidados básicos, né? Básicos. Sim. Todo o resto, a gente vai tecer, né? Na trama, essa trama da linguagem, da fala,
né? Então, naquele dia, né, que a mãe não tem tempo, imagina aquele balde de roupa para lavar, e depois ainda tem que estender, e depois, né, a janta. A mãe real, nós estamos falando da mãe real. Isso, porque essa mãe aí. Essa mãe aí, eu lavo roupa até hoje. E sim, ela tá lá, tá esperando a gente, claro, né? A gente sabe, tá lá. Tá ali, não são só os filhos que estão nos esperando, né? Tem mais uma demanda da casa. Exatamente. Mas é onde você vai tecendo, né, esse contato, essa fala, né, onde as coisas vão acontecendo, né, e a criança vai se envolvendo e ela vai entender que a mãe vai estar lá lavando roupa, mas está ali, né, tá ali, né, depois um boa noite, talvez mesmo para dormir, ter um momento, um dia, sei lá, que, né, der para colocar, que nem nesse caso que você falou, os 4, dormir um momentozinho, né. Esse trabalho que a mãe tem e que nós aqui, eu penso que é o nosso trabalho, é de trazer, né, esse pai, essa ajuda para essa mãe, né, no sentido assim, ó, da função mesmo de estar ali, né, de não desamparar essa mulher, né, o quanto elas precisam de amparo, colo e carinho também. Exato. E essa função, pai, eu gosto de deixar bem claro, não é favor. Você não vai fazer um favor. Faz um favor aqui para mim? De jeito nenhum. Isso. O pai, ou a figura paterna, não faz o favor para. Ele assume. Ele participa, né? Ele é o agente terceiro, também. O agente isso, também. Da criação, da educação, da transformação, né? E quanta diferença isso faz. Total. Né? Para a criança, para o filho. E esse filho não só quando ele é pequeno, né? Depois que ele cresce, o adolescente, né? O quanto ele ainda precisa desta rede também de apoio, sem dúvida. E hoje em dia muito mais, né? Sim, temos aí. A gente tem toda uma rede social pronta, gente, ensinar, né, para devorar este filho, essa criança, né? Exato. A gente até na psicanálise a gente fala assim, né? Tem a mãe que ela parece um crocodilo lá quando o bebê que ela vai devorar essa criança. Ela não dá tempo de ninguém entrar, desse pai entrar. Ela não dá espaço, né? Por isso que entra esse terceiro, entra um pai, entra alguém ali para falar, não, calma. Né? Para dar para a mãe essa estabilidade, essa calma, né? Para deixar ela tranquila de que assim, olha, tudo vai dar bem, tudo certo. E nos adolescentes, nos maiores, é isso. Essa rede social tá ali, às vezes, para fazer assim, ó, para devorar seu filho, né? Se não aconteceu lá, vai acontecer aqui na frente, porque é devoradora mesmo. É devoradora. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Essa participação, tá próximo, tá de olho naquilo que chega para o seu filho na tela. Isso é fundamental. O tempo de tela, como é difícil a gente controlar isso com as crianças. Não é fácil, porque assim, é o tempo que a mãe precisa, né? Às vezes, vou ficar quietinha aqui, bota ele ali, né? Tem várias mães que falam isso. Eu sei que não pode, sabe? Mas é a hora que eu descanso, é a hora que eu fico. Então, melhor e aí a gente deixa mais tempo. A gente deixa porque talvez é uma necessidade nossa também, né? Mas assim, é um cuidado que a gente não pode abrir muito mão, né? A rede social, essas telas, exatamente. Sim, está comprovado, né? Existe um perigo aí, né? Muito grande. Lu, você sabe que nós já estamos estourando o tempo, né? Então, passa muito rápido, né? Porque é tão gostoso, né? Não é isso que é o que o tema, né? A gente vai embora, tem tanta coisa, assim, né, pra gente falar disso. Mas você já está convidada para o próximo, né? Sim, a gente combina. Vai ter um quadro muito legal, gente. Nós vamos fazer um quadro muito gostoso que é A Sala é Nossa. Já esse quadro vai estar no ar, sim. Esse quadro vai ser um quadro muito bom, porque ele vai trazer vários profissionais para que a gente possa conversar, né, sobre os temas, trocando. Então, A Sala é Nossa vai ser um quadro muito bacana. Muito obrigada. Já deixo aqui o espaço, né? Esperando que a gente volte para poder falar sobre todos esses temas. Sim. Mas você sabe que ninguém sai daqui sem responder algumas questões. Vamos lá. Viu? A última que eu queria ouvir de você é: dá para ser
a mãe suficientemente boa ao invés da mãe boa demais? É. Como é que se... Da mesma forma que a gente tem que virar uma chave para maternidade. É um trabalho. É um trabalho. É um trabalho que você tem que tentar fazer, né? Essa tentativa mesmo, né? E buscar ajuda, apoio, não, assim, não tentar fazer tudo sozinha, né? Porque A gente vai errar, né? A gente vai errar, né? Bastante, né? A gente vai errar, a gente vai se culpar. Vai ter falha, e elas fazem parte. Isso é o que nos constitui também, que vai ajudar, né? Na constituição desse outro sujeitinho que está ali, está crescendo, está se formando subjetividade dele, desejo. O quanto ele vai querer viver para além de você, né? Então essa ajuda dá, não é fácil, né? No mundo de hoje ainda, né? Com essas idealizações, essas imagens, né? Essa coisa do corpo também tá muito, né? De estar todo mundo assim, né? Que não pode ter uma ruga, não pode, né? Então como é que a gente se sustenta tudo isso, tá? Mas assim, é numa rede de apoio, num grupo, é trocando, é fazendo o que a gente está fazendo aqui, o que vocês aí estão fazendo nessa escuta de conhecimento, de informação. Busquem, procurem. Tem muita gente legal, bons profissionais, né, que vão poder te estender uma mão, talvez. E sabe, o que você fala é interessante a gente deixar claro que a mãe que se informa, ela transforma preocupações em sabedoria. Isso, Sabedoria para poder dar conta de entender-se, entender o outro, entender a relação deles, ela e o outro com o mundo. Com o mundo. E assim, isso, né? Dela trabalhar um pouquinho essa mãe aí que ela tem lá, né, no imaginário dela, que ela... E a mãe real. A mãe real. Tá? Porque real. Essa mãe nova vai nascer mesmo, vai surgir uma coisa nova que você nunca fez, né? Essa coisa da criatividade que eu falo assim, é de nascer, de renascer, de ressurgir, de fato, né? Então, assim, não é fácil. A gente está aqui, eu sei, né? Então, nós estamos nessa rede de ajuda, de colaboração, né? Mas não é um caminho, assim, tão reto, né? Às vezes ele é um pouco tortuoso, né? Muitas histórias, né? Quantas histórias a gente não escuta na clínica, né? Dessas mães, né? Dá uma dica para essas mães. Bom, a primeira é busquem ajuda psicológica. Eu acho que a psicoterapia, né, o apoio. Agora a gente tem um trabalho tão bonito que as psicólogas, né, estão assim se especializando nessa questão justo da maternidade mesmo, né? Elas estão ali prontas, preparadas, fazendo esses grupos de mães, né, para trabalhar, tratar, se for o caso, e ajudar. Né? Então, acho que assim, as redes públicas também têm conseguido já formar grupos assim, com psicólogos. A gente tem visto trabalhos bem legais. Né? Não é um acesso a todos, infelizmente, a gente sabe. Mas, assim, quando você quer, quando há desejo, você vai encontrar. Né? Então, um ajuda aqui, outro ali, outro fala daqui, né? E a gente vai tentando incluir também essas mães. E né? assim, as próprias redes sociais, você acaba encontrando Isso, tem os canais boa. muito legais, páginas muito canal boas. ótimo, sabia? Então eu vamos lá. Então dê a dica canal aí. Preocupações de Mãe, um canal muito... Exatamente. Eu acho esse canal perfeito. É só você se inscrever nesse canal, você vai ter informação de qualidade. Você pode Exatamente, é isso. São esses grupos, né? Que às vezes você não vai poder estar lá num grupo físico. Hoje temos a internet, né? Então, assim, vai ter um lugar que, né, sempre vai ter uma fala legal, que vão trazer, né, pessoas que estão para ensinar mesmo. A gente chama de psicoeducação, né? Uma parte aí da psicologia mesmo para ajudar mães, a família também a lidar com algumas coisas, né? Eu acho que é um primeiro caminho muito bom, né? Eu sei que você trouxe um monte de coisa aí para dar, para oferecer para essas mães. Um monte de conteúdo bacana. Dicas, né? Eu vi umas dicas boas aí.
Não, é o que eu falei, tem tanta coisa nessa área, né? Mas assim, eu vou deixar aqui, né, algumas indicações, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais. E para refletir também, para olhar para o outro e olhar para si, né? Tem um livro assim que eu acho tão bom, tão gostoso de ler, fácil de ler, bonito, mas assim, ele é poético e que traz essa mãe, né? Essa mãe que a gente falou aqui, né? O nome do livro é Mãe, né? Que a autora, e até sigo ela nas redes sociais se vocês quiserem seguir, é a Cris Guerra. Ah, então. Tá? Ela é ótima, assim, né? Então acho que ela traz. E o livro é tão gostosinho de ler, então leiam, que é um tema gostoso. É a Cris Guerra e a Ana Cunha que faz as ilustrações. Eu vou deixar depois a indicação isso, aqui, depois não é? vocês nos põem. comentários, vou deixar no... Isso. Alguns filmes, né? Eu penso que também aquele momento mesmo nosso, né? Que a gente quer também assistir um filminho, deixo umas dicas aqui, né? Tem um filme chamado Tully. Tá na Netflix? Tá, na Netflix. Assim, não é uma coisa assim como o livro, que o livro é bem prazeroso, né? É um pouco angustiante, mas que fala um pouco dessa coisa do esgotamento materno, né? Que tá ali, dessas saídas da maternidade dessas mães, né? Eu acho que a gente pode se identificar ali, refletir e pensar. Tem um filme também que se chama Mais Uma Chance. Ai, adoro. Ele vai falar de uma coisa que a gente começou lá atrás, né? Assim, dos pais tentantes, né? Essa fase, né, do desejo de ter filhos, né? Para esses pais novos também que estão desejando, querendo, para entender um pouco dessa coisa da maternidade, né? Desses desejos, assim, dessas coisas que nos consomem. Né? Tem um bem antigo também, lembrei agora, o que se esperar quando está se esperando. Eu amo esse filme também, eu acho bem legal. Mais divertido, uma coisa, né, mais prazerosa. E tem um outro filme, ele é um pouco mais denso, um pouco mais difícil. O filme, na verdade, o foco não é a mãe, é o filho ali. Mas se a gente olhar para essa mãe, eu não sei se esse filme ainda está no catálogo da Netflix, tá, que eu procurei e não achei. Precisamos falar Ele sobre antigo, Kevin, né? é bem Eu antigo, dele. né? Precisamos falar sobre Kevin, mas eu gosto muito de olhar para esse filho, para as dificuldades dessa mãe, como as coisas vão passando, né? E ela tá ali sozinha, e não tem quem ajude, né? Então, assim, um pouco angustiante, sim, mas um filme bem legal para a gente refletir também. E uma música que eu gosto muito, né? Mas que falou muito. Eu só não vou pedir para você cantar, porque eu sei que você não por vai favor. cantar, mas olha... Não façam isso, melhor não, nesse momento não. Né? Mas assim, eu acho que para falar do assunto um pouco, que remete um pouco a essa questão, né? Quando a gente não quer, né? Não quer ser mãe, não quer, tá difícil, né? É uma música bem antiga do Chico Buarque de Holanda, chama Uma Canção Desnaturada. Procurem no YouTube. Demais, a letra é maravilhosa. Não vou cantar, gente. Vai lá. Vocês procuram, eu acho bem legal. Acho que também tem tantas músicas, né? A do Nando Reis eu gosto. Pra Você Guardei o Amor. Né? Eu acho que é da onde a gente tira do coração e do umbigo, né? Embora a música, né, talvez tenha outros sentidos também, mas eu acho que fala muito, né? Fazendo como os meus pais, né? Trouxe para você tudo que os meus pais me deram de bom. Porque tem muita coisa boa nessa questão familiar também. Tudo começa pela mãe. Né? Tudo começa pela mãe. Uhum. E é uma coisa legal da gente pensar, né? O quanto as gerações estão unidas no mesmo momento, mãe, vó e filha, não é? No mesmo processo. Me lembrei de uma mãe brasileira agora, Dona Hermínia, né? A Dona Hermínia, né? Que é aquela mãe... A mãe brasileira, a mãe que dá um berro, mas você vê que ela tá ali, filho, né? Ela tá angustiada. Daqui a pouco ela sai, você vê que ela arruma lá o programa dela, ela vai dando um jeitinho dessa coisa dos filhos se distanciarem. Ao mesmo tempo, precisou ela estar lá. Né? É uma coisa bem legal também, né? Que, por isso que fez tanto sucesso. Exatamente. Não é à toa que os filmes fazem tanto sucesso, porque tem muita identificação mesmo. Uma identificação grande com ela. Muito legal, gente. Ó, dicas de ouro.
Vocês deviam ter pegado já o caderninho e ter anotado essas dicas. Mas volta, vai estar gravado, né? Isso. E eu vou colocar na descrição, eu ponho ali também. Ótimo. A gente vai ter, né, quem quiser vai ter acesso isso. a essas indicações maravilhosas de livros, filmes e música. A primeira pessoa que vem aqui e traz indicação de filme. Isso é inédito. Então, tem tantos outros, eu fiquei, até falei, né, para série externa, tanta coisa, porque é um tema, né, e eu tenho mesmo uma lista, eu faço lá, tenho uma pasta de filmes e livros, né, e eu vou colocando, porque a gente vai dar palestra também, faz, né, é tão difícil escolher, né, mas assim, pelo tema, esses me chamaram a atenção, acho que é um bom começo, um fiozinho bom para se puxar, né, para refletir, pensar, se identificar, por que não? Sem dúvida. Né? Onde a gente encontra a Lucimara Artuso? Lucimara, você não trabalha online? Trabalho online. Então vamos lá. Nem contei essa parte, né? Essa coisa de pandemia, de mãe, viu, gente? Outro dia eu também volto, fala, talvez não. Isso. Então, depois da pandemia, eu também tive um filho que precisou muito de mim um tempo. Ele teve alergia alimentar muito severa. Foi uma coisa, né, chocante, estressante, traumatizante. E aí eu precisei realmente me reorganizar, me reconfigurar. E a minha agenda também. Então, eu atendo online, porque foi uma forma, né, de eu conseguir dar conta de tudo, de trazer mais as pessoas, porque online a gente traz pessoas do mundo todo ali com a gente. Então, atendo pessoas do Japão, Estados Unidos, brasileiros que estão lá, não falam inglês, mas vou atendendo os brasileiros, né? Sim. E atendo também na clínica equipe, estou na equipe. Eu preciso fazer as contas direitinho, mas eu acho que mais de 17 anos que eu e a Alane estamos juntas ali, né? Para quem conhece a Alane. E atendo também no presencial. Menos vezes, com uma agenda um pouco mais apertadinha agora, mas foi o jeito que eu consegui nesse momento de dar conta de tudo. Agora até estou conseguindo já voltar mais, né? Apesar de que eu não tenho nada contra atender online. Assim, eu acho que o atendimento online, ele tem um efeito muito bom, não é? Eu não tenho, eu prefiro, a gente claro, nunca vai abrir presencial. mão do presencial, principalmente em alguns casos, né? A gente sabe que ou, por exemplo, eu penso com crianças e adolescentes, você está junto com eles, assim, atendendo. Mas o online funciona a mesma coisa, o efeito da psicoterapia, né? E assim, a coisa mais legal é que a gente trouxe mais gente para terapia, porque assim, ó, enquanto eu tinha que pegar um carro e estacionar, né, eu precisava mais ou menos de 1h30, às vezes até 2 horas para ir para terapia, eu faço isso, né, de uma forma mais prático, de fato. Eu senti, né, assim que a demanda era muito grande para esse grupo de pessoas que não conseguiam fazer esse deslocamento. Então, o atendimento online, para mim, foi para mim e para muita gente, foi uma coisa muito boa, funcionou e eu acho que ajuda muito. Isso, ajuda né? muito, e a gente trouxe depois da pandemia, então, né? Porque na pandemia não tinha outra forma. Teve que ser o online. A gente não pôde ir para a clínica mesmo, né? De fato, assim, no presencial, pelo menos por um período, né? Então, foi o que nos salvou de todas as maneiras, né? Exatamente. Psiquicamente, financeiramente, porque a gente não precisou parar. Eu, muito pelo contrário, acho que nunca trabalhei tanto quanto na pandemia. Na pandemia, realmente. Então, me passe os seus contatos. Vamos lá. Tá bom, eu vou deixar o meu WhatsApp. Então, quem quiser falar comigo, né? Quiser comentar aqui também, ou quiser marcar um horário, né? Meu WhatsApp é 19 DDD 997330328. Então, me manda lá que eu vou te responder, pode ter certeza. Se não for imediatamente, espera um pouquinho que eu te respondo. Ou pela clínica com as secretárias, né, da equipe. Se você quiser passar o contato. Posso passar o contato? Claro. 3825-4722. 19, tá? Isso, 19, gente. Aqui a nossa área é 19. É 19. Lucimara, foi um prazer muito grande receber você. O prazer é meu, que gostoso. Mas foi muito bom, muitas informações, foi muito bom. Gente, vocês já se inscreveram? Não percam tempo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, porque, olha,
esse podcast é de grande valia para muita gente, eu tenho certeza. E aquilo, né? Mãe que se informa, transforma. Preocupação e sabedoria. Isso é uma grande verdade. Foi um prazer estar com vocês. Quarta-feira a gente tem mais uma edição desse podcast. Agradeço muito, muito a presença da Lucimara. Informações muito delícia. Vamos ver os filmes, né? Para quem ainda não assistiu, assista. E sempre uma boa leitura. Mãe, uma boa leitura, né? Sim, sempre. Gente, muito obrigada. Bom fim de tarde para todos. Até mais. Fim de tarde não, né? Qualquer horário. Sim, a gente vai se... Obrigada, gente. Tchau. Até mais.